Olá, alunos! A aula de hoje é sobre potenciação e radiciação. Aula de matemática, oitavo ano. Propriedade da potência. Toda vez que eu tiver uma potência com expoente fracionário, eu posso representar ele através de uma raiz. A elevado a B sobre N. A minha base A, ela vira radicando da minha raiz. O meu B, ele vira expoente do radicando e o N, o índice. Então, se eu tenho 5 elevado a 2 terços, eu coloco a base 5 como radicando, o meu 2 vira expoente do meu radicando e o 3, o meu índice. Agora, vamos fazer um exercício. Represente as seguintes potências com expoentes fracionários em raiz. Eu tenho 3 elevado a 5 meios. Eu tenho a base 3, então o meu radicando aqui vai ser o número 3. O meu 5, ele vira expoente do meu radicando e o meu 2, ele é o meu índice. Letra B. Aqui a minha base é 7, então o 7 é o meu radicando. Esse 3 aqui, ele é expoente do meu radicando e o 4, o índice. Outro exercício, letra C. 13 elevado a 2 sétimos. Aqui a minha base é 13, o meu radicando vira 13. O meu 2, ele é expoente do meu radicando e o 7, o meu índice. Agora, nós vamos fazer um outro exercício. É o oposto daquele que nós já fizemos. Eu tenho aqui na letra A, raiz sétima de 2 à quarta. Aqui, o meu radicando ele é 2, então a minha base agora da potência é 2. O meu expoente do meu radicando, ele vira numerador. E o meu 7, o meu denominador. Então, raiz sétima de 2 à quarta, ele vira 2 elevado a 4 sétimos. Letra B, raiz quadrada de 8 à terceira. Aqui a minha base, o meu radicando é 8, a minha base vai ser 8, né? Quando eu tenho raiz quadrada, ele não aparece o número 2, mas ele existe, né? E a minha fração aqui, né? O expoente do meu radicando, ele vira numerador. E o índice 2, ele vai virar denominador. Aqui, letra C, raiz quadrada de 6. Aqui eu tenho o número 2. Porque é uma raiz quadrada. E quando eu tenho o número sozinho, ele tem o expoente número 1. Então, raiz quadrada de 6, eu vou colocar a base aqui, 6. Quem está aqui como expoente, ele vira numerador. E quem é índice, denominador. Então, raiz quadrada de 6 é igual a 6 elevado a meio. Radiciação. A radiciação é a operação inversa da potência. Vamos entender antes um pouco sobre os elementos da radiciação. O que é o meu índice? O índice vai indicar se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta e assim por diante. Radicando. Radicando é o número que nós vamos calcular.
O que é um radical? Radical é o símbolo que indica a raiz. E, finalmente, o que é a raiz? Raiz é o resultado da minha radiciação. Por exemplo, quando eu tenho raiz quadrada de 4, eu penso, que número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E como a radiciação é a operação inversa da potência, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Outro exemplo, raiz quadrada de 9. Que número que multiplicado por ele mesmo que dá 9? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Para representar uma raiz quadrada, costumamos não indicar o índice. Então, raiz quadrada de 4, eu posso também estar representando assim, sem o meu índice. Raiz quadrada de 9, eu posso estar representando assim. Raiz quadrada exata de um número natural. Voltando, então, ao meu exemplo anterior, raiz de 9. Para eu resolver essa minha raiz, eu preciso pensar em dois números que eu multiplico, que o resultado dá 9. Então, eu tenho 3 que multiplica 3, que é igual a 9. Então, o resultado da minha raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque a raiz é a operação inversa da minha potência. Eu consigo explicar essa raiz de 9 igual a 3 através da geometria. Aqui eu tenho um quadrado de 3 linhas e 3 colunas, formando 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pergunto, para formar esse quadrado perfeito, qual o número que eu tenho que ter nas laterais, nos seus lados? Quais são as suas medidas? Então, aqui na minha lateral, eu tenho 3 quadrados e nessa lateral eu tenho 3 quadrados. São medidas iguais porque eu tenho uma forma geométrica de um quadrado. Então, nós podemos representar a raiz quadrada geometricamente assim. Eu tenho, vou mudar a caneta, 9 quadradinhos, na qual eu tenho 3 quadradinhos em cada lado. Outro exemplo, raiz quadrada de 25. Eu tenho que pensar em dois números iguais que multiplicados dão 25. Então, ó, 5 que multiplica 5 é igual a 25. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Novamente, vou explicar geometricamente. Eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Eu tenho aqui, no total, 25 quadradinhos. Quantos quadrados eu preciso ter no meu lado? 5. 5 quadrados aqui e 5 aqui de medida, na lateral. Aí, eu posso estar pensando da seguinte maneira. Para eu ter 25 quadradinhos, eu preciso ter 5 quadrados de lado, de medida. Portanto, é muito importante que vocês saibam a tabela dos meus quadrados perfeitos. Por exemplo, quando eu tenho a raiz quadrada de 49, basta eu ir aqui na minha tabelinha dos meus quadrados perfeitos e procurar o 49, ó, está aqui. Quais são os dois números iguais que multiplicados dá 49? 7 vezes 7. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Tá?
Outro exemplo, letra B, raiz quadrada de 121. Eu vou lá na tabelinha. Quais são os dois números iguais que multiplicados que dá 121? É o 11. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Outro exemplo, raiz quadrada de 36. Aqui, ó. Quais são os dois números iguais que multiplicados que dá 36? 6 vezes 6. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Espero que eu tenha ajudado você.